Cara, eu tô me sentindo o Afonso na novela Vale Tudo, em relação ao tratamento do câncer. Enquanto não tiver que é onde ele largou o tratamento e que só voltaria a fazer o tratamento quando ele encontrasse um doador, né? É mais ou menos o que está acontecendo em relação a mim com o desemprego. Acho que eu voltei a cansar a página para falar de desemprego, mas em breve eu devo parar de falar, porque eu meio que aceitei a realidade. Acredito que essa questão que eu tenho dito de viver na rua nos próximos meses, ela tá mais próxima, né? Então, assim, eu acho que não existe mais o sim, né? Acho que agora é o quando. É o quando. E é muito triste, né, cara? É muito triste porque eu vou ser apenas mais um que vai entrar na estatística. Porque, primeiro, que as pessoas não sabem debater a questão do desemprego. É tudo frase pronta, como se fosse salvar o mundo, salvar a situação. Não entendendo que a gente está num contexto esquisito de tempo, né? Porque a gente está, segundo alguns especialistas, a gente está em transição do que chamamos de quinta revolução industrial e tem muita gente que não está preparada, não está preparada, principalmente a gente brasileiro. A gente não consegue debater um tema que vai voltar a ser um problema. É, provavelmente aquelas matérias que você via no jornal o Globo em 2000 ou em outros momentos, provável que volte, e até o que as pessoas falam não vai dar certo. Eu já tenho dito isso diversas vezes e eu acredito que, que, que eu vá dizer até quando tiver internet, né? Porque eu não tenho mais condições de pagar a internet. Então, assim, impressionante que nesses últimos dias eu implorei pedindo por emprego em todas as páginas que eu utilizo nas redes sociais. Então, assim, não tive uma resposta. E o pior, só mais acusações. Cara, a gente tem que parar que é questão de fase, que é questão de fé, que é questão de começar por baixo ou não, mano. A galera precisa estudar um pouco de economia, estudar um pouco de sociologia e parar de falar merda, mano. Parar de falar merda. Parar. Porque o que eu acho agora eu vou radicalizar em relação a isso, porque eu vou ficar em silêncio e não vou falar mais sobre a situação, porque a galera fala merda, não adianta, não fala merda, fala merda. E eu tentei amenizar muito o diálogo em relação a isso, para ser o cara apaziguador, do bem, de falar assim, pô, tô buscando alguém que me ajude, mas ninguém quer ajudar não, cara, ninguém quer ajudar não. A galera está com as suas verdades. Aí não adianta comparar com um contexto, mano. Antes da internet, do advento das redes sociais, as pessoas eram mais solidárias, eram mais, elas realmente ajudavam, elas realmente estavam preocupadas. Você via que as pessoas realmente tinha a questão da coletividade. Cara, depois da internet só se formaram imbecis, Então, assim, e quem teve o aproveito disso, que foram os coach, piorou mais a cabeça das pessoas. Porque, mano, o desemprego afeta religioso, afeta ateu, afeta agnóstico. O desemprego afeta muito, afeta pessoas com boa cabeça, ou com uma cabeça tão boa. O desemprego afeta pessoas sem experiências, pessoas com experiências, pessoas com idade, pessoas sem idade. O desemprego é um problema. O desemprego é um problema. O desemprego é um problema. Recomeçar por baixo não é a solução. Pode ser a solução para uns, mas não é uma solução para todos. Vocês não conhecem com quem vocês estão conversando. Vocês não sabem. Não adianta replicar uma palavra de autoajuda. Mano, livro de autoajuda, pede para acordar cedo, mas tem gente que acorda meio-dia e é bem sucedido. Então você é obrigado a acordar 4h30 porque um idiota lá que vende 10 milhões de livros acha que é certo? Você acha como um tal aí, que eu não vou falar o nome, que eu não quero falar mais o nome desses caras, que tem que acordar todo dia às 4h30, aí tem a live da 4 horas da manhã, que é 4 horas da manhã.
Você acha? Porque esses caras estão ficando podres de rico. Os cara não têm método. Os caras não têm método. Eles usam gatilhos mentais. Eles usam uma cópia bem elaborada, porque eles não têm histórias. Eles não têm histórias. A maioria das pessoas sequer deve ter lido Jim Collins. Sequer, mas prefere ler, sei lá, Napoleão Hill. Não que seja ruim ou bom, mas infelizmente a sociedade hoje, a questão do desemprego vai ser um problema. É um problema que está me afetando muito. É um problema que está me afetando muito. É um problema que afeta muitas pessoas. Não só no Brasil. Eu já falei várias vezes aqui que o mapa das pessoas em situação de rua, se você for pesquisar na Inglaterra, na Alemanha e aqui no Brasil, não é diferente. O mapa das pessoas em situação de rua mudou. E muito dessa questão é advento do desemprego. É advento do desemprego. Então, assim, essas pessoas que estão em situação de rua, é falta de fé, é falta de motivação, é falta de recomeçar. É falta de recomeçar, porque, irmão, comigo não funciona achismo e positivismo, não, mano. Eu sou um cara de dados, eu sou um cara de fatos, eu sou um cara com argumentos. Eu tenho fontes, eu busco, eu pesquiso. Então, assim, falar pra mim que Deus vai me ajudar, que é pensar negativo, é, que é pensar negativo, pensar positivo, ou recomeçar por baixo, mano, é chovendo molhado, mano. É chovendo molhado. É enxugar gelo, mano. É enxugar gelo. Até quando a gente vai banalizar a questão do desemprego? Eu já falei, tem países que estão em crise pelo advento da inteligência artificial e da tecnologia. Aqui no Brasil a gente não está falando sobre isso. Semanas atrás, o Itaú demitiu 1.000 pessoas, ou seja, são 1.000 pessoas que vai trabalhar em mercado, são 1.000 pessoas que vai virar motorista de aplicativo ou entregador de aplicativo, são 1.000 pessoas, são 1.000 famílias, são 1.000 histórias, histórias diferentes, com experiências diferentes. Você vai falar para essas 1.000 pessoas que o mercado é o caminho, que o aplicativo é o caminho? Você acha que essas 1.000 pessoas são ateus, são agnósticos? A gente precisa pensar muito sobre essa questão. Porque, mano, a gente tá banalizando um assunto grave, mano. A gente tá banalizando um assunto grave. A gente pega um governo que fala que tem o menor índice de desemprego, que não é uma verdade, mas também não é uma mentira, devido à metodologia do IBGE, que é totalmente contraditório. Mas o governo vende que está combatendo o desemprego, sendo que existe já falei várias vezes, um alto número de turnover. Um, Cada vez mais pessoas ficam desalentadas, cada vez mais as pessoas vão para a informalidade. Você pega os processos seletivos cada vez piores. Agora existe experiência para jovem aprendiz, experiência para estágio, empregos que poderia ser a primeira oportunidade de muita gente, como assistente administrativo, ou qualquer tipo de assistente. Os caras estão exigindo faculdade, exigindo experiência. Mano, para tu trabalhar como social media, os caras estão pedindo, sei lá, tu tem que conhecer programação, edição de vídeo, edição de imagem. Mano, tu tem que se tornar um puta generalista. Mas quando você é generalista, vão falar que você não tem direcionamento. As vagas de emprego pedem uma pessoa de fato generalista. Mas quando você é generalista, uma pessoa fala assim: ah, você não tem direcionamento. Você não tem direcionamento. Ninguém. Em 3 anos que eu tô nessa situação, ninguém nunca veio perguntar o que eu estudo, o que eu faço, porque eu cheguei nessa situação. Ninguém nunca chegou assim, mano, vamos conversar. O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com você? Em que eu posso te ajudar? Não, simplesmente falar assim, tem que começar a ter que aceitar qualquer coisa. Sendo que a pessoa nem sabe da minha história. Esse ano, 2025, eu só procurei emprego nessa área, auxiliar de mercado, auxiliar de serviços gerais, tentei trabalhar por aplicativo. Mas, mano, não consegui entrevista, o aplicativo tava num excesso lá que você não podia mais se cadastrar, mas mesmo assim, as pessoas continuam falando, por que você não tenta mercado? Por que você não tenta mercado? Eu fui negado em 3 processos de mercado. Em 3 processos de mercado. Mas a pessoa manda pra mim uma mensagem, por que você não tenta mercado? O meu maior problema hoje é sequer ser chamado para uma entrevista. Mas a pessoa vai lá e me envia um e-mail para enviar o currículo. Se meu problema é enviar o currículo, porque eu não sou chamado,
por diversas questões, porque etarismo, classe social, é, racial e agora política, porque tem dados, tem dados. Saiu um dado nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que 70% das empresas contratam pessoas que têm o mesmo pensamento ideológico. As pessoas com o mesmo pensamento ideológico, têm mais chance de crescer, de ser promovido do que uma pessoa que pensa o contrário. Então, assim, existe alinhamento em contratar, em promover e em demitir. Mas não. Já vão falar, não existe isso, não existe isso. Mano, infelizmente, muita gente está no mundo da Lua, no mundo do Fantástico, no mundo do Bob, replica as mesmas palavras bonitas que não servem de nada, que são facilmente refutáveis. Porque, irmão, autoajuda não é ciência. Autoajuda não é ciência. Autoajuda não tem comprovação científica. Não tem metodologia eficiente. Não tem metodologia eficiente. Não existe esse papo de pensar positivo e negativo. Não existe essa questão de ter fé ou não ter fé. Todo mundo está no mesmo balaio, todo mundo está sofrendo a mesma luta. Uns vão sofrer uma luta menor e outros vão sofrer uma luta maior, independente de pensar positivo ou negativo, acreditar ou não acreditar em religião. A gente precisa parar de tratar o desemprego como preguiça, como questão religiosa, de fé, como questão de pensar positivo. Mano, a gente está lidando com dados, fato. A gente está lidando com ciência. O desemprego precisa ser atitude de políticas públicas. O Estado precisa se meter, o Estado precisa entender, mapear cada desempregado e tentar o máximo possível ajudar as pessoas a recolocar essas pessoas, cara. As pessoas precisam fazer a mesma coisa, seja as subprefeituras, seja os movimentos sociais, as ONGs, elas precisam entender, não é simplesmente dar uma opinião vazia que não vai adiantar em nada, mano. Não vai adiantar em nada. Eu tenho, como já falei várias vezes, eu tenho um vasto currículo, infelizmente tenho muito mais teoria do que prática, porque as pessoas não querem dar oportunidade. Ou seja, aí começa a falar, quem é jovem, recém-formado, tá saindo do país, mano. Tá saindo do país. Por que não tá oportunidade? Porque a gente normaliza que engenheiro formado tem que virar Uber. A gente normaliza isso, porque uma pessoa fala, pô, já que não consegue emprego, pô, tenta trabalhar como aplicativo. O cara passou 4 ou 5 anos, passou 4 ou 5 anos investindo uma nota, seja com material ou pagando mensalidade, para 5 anos depois não tem emprego e o cara vira Uber, ir pro mercado. Mas quem tem condições, o que vai fazer? Vai embora. E aí, aí o Brasil fica à mercê de pessoas que não estão preparadas no mercado de trabalho. O atendimento ao cliente no Brasil decaiu bastante. Você vê diariamente nas redes sociais as pessoas reclamando do atendimento ao cliente na área de serviços. Porque não tem gestão eficaz. Porque não tem preparo. As empresas não preparam, nem as empresas, nem as pessoas têm o preparo suficiente para atender o cliente. Ou porque paga mal, ou porque trabalhar no 6 por 1, ou porque uma opção de coisa. Aí que vai ser? Burnout, turnover, mas vai dizer que essa geração é preguiçosa? Não, mano. Essa geração não é preguiçosa. Essa geração enxergou a realidade. Mas muitos continuam insistindo que o emprego básico é o caminho. Pode ser o caminho para muitos. Até eu quero, mas as portas estão fechadas. E mesmo assim, continuo insistindo nisso. Por quê? Por mais que eu apresente fatos, dados concretos, pesquisas, as pessoas vão continuar na mesma teoria de dissonância cognitiva. As pessoas não querem pensar. É como Elias Jabbour falou, o problema do brasileiro hoje é que o brasileiro não tem pensamento crítico. É tudo achismo. Os cara não conseguem refletir sobre determinado assunto. Ontem eu postei uns shorts no YouTube, aqui no YouTube, sobre a questão das pessoas, como as pessoas enxergam a China. Ou seja, as pessoas estão enxergando o pensamento ocidental
e que querer opinar a cultura oriental. As pessoas acham que China é isso, acham que China é aquilo, mas não sabe porra nenhuma de China. Mas porque replica. Mano, as pessoas não sabem nem o que é Lei Rouanet. Nem sabem o que é Lei Rouanet. Agora, com as manifestações de ontem, todo mundo falando que é Rouanet ali, Rouanet. As pessoas não sabem o que é Lei Rouanet. As pessoas não sabem interpretar o que é, para que serve e por que tem que acontecer a Lei Rouanet. Sendo que existe outros editais de cultura, de fomento, de ajuda, que são muito mais fáceis do que a Rouanet, porque quem conhece a Rouanet sabe que a Rouanet não é tão simples assim, mas as pessoas acham que tudo é Lei Rouanet. Então, assim, é muito fácil a gente pegar o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, hoje o que o Nelson Rodrigues falava, cara, os imbecis vão tomar o mundo. E se tomar o mundo acaba. O mundo acaba. O Brasil já tá uma merda. O Brasil tá a caminho do fracasso. A mesma coisa. É como o Chavoso falou. Acabaram ou diminuíram de vez com as aulas de filosofia, sociologia, história, deixando a pessoa pensar menos para replicar idiotices. Porque quem ganha com isso? Os coaches. Coach, um Thales Gomes da vida, um Pablo Marçal da vida, um Silas Malafaia da vida, porque basta falar meia dúzia de palavras e você acha que vai se tornar especialista do assunto, que você vai entender que o problema é o que o pastor falou, é o que o coach falou. E sendo que o problema é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais complexo. Você não pode falar simplesmente para um autista comprar meia dúzia de doce ali na Senador Pompeu e vender do doce na praia. Não é, você não tem como falar. Você não pode falar para uma pessoa assim como eu, que é muito complexa, que eu tenho que aceitar qualquer coisa. Como já falando para mim, se você aceitar qualquer coisa, você é um cara inteligente, você é um cara que sabe conversar, irmão. Eu tô nessa situação justamente por apresentar propostas concretas. E as pessoas não querem ouvir, porque as pessoas são burras. As pessoas não querem ouvir quem pensa maior. A gente está numa sociedade de competição. Em competição a todo custo. Se eu pegar um emprego no mercado agora, virar um caixa, e o meu fiscal descobrir que eu sou superior a ele vai fazer a minha vida um inferno. Ele vai fazer a minha vida um inferno. Ele vai fazer a minha vida um inferno. Eu passei 3 anos atuando no futebol de várzea, falando, vamos melhorar a comunicação, vamos fazer um planejamento a médio e longo prazo. Eles me chutaram para colocar pessoas deles que não entendem porra nenhuma. A gente tá num ambiente onde políticos são eleitos fazendo praças. Os caras não têm um planejamento de desenvolvimento, nem no próprio bairro, nem na própria região. Mas eles conseguem ter uma base de voto de 2 em 2 anos, tanto para vereador, tanto para deputado, porque eles fazem praça. Porque eles fazem praça. Só que o problema é maior. O problema é maior. Saiu uma reportagem do Globo agora, o esvaziamento da zona da Leopoldina, por diversas questões. A zona oeste, onde eu moro, do Rio, tá a mesma questão, tá tendo esvaziamento. Mano, tu anda pelas ruas, o que tem de loja fechada, o que tem de casa alugando para vender, eu já conheci corretor que tá com dificuldade para alugar e vender casa aqui na zona oeste do Rio. Porque não tem um planejamento, mas é tudo colocar pracinha que vai resolver. Aí vai todo mundo sair do Rio ou pro centro, como até o próprio Raul Justo lá ele falou sobre BH, porque não tem emprego, não tem cultura, não tem desenvolvimento. Quando eu falo emprego de qualidade, ou a pessoa, se puder, sai da cidade, se puder, sai do estado, e se puder, sai do país. Quem não tem condições como eu, fica à mercê ouvindo as mesmas ladainhas todos os dias de como resolver a minha questão do desemprego. Sendo que só piora e o caminho que vai acontecer comigo é rua.